Bom dia. Bom dia. Qual é o seu nome completo? Daniele Alfredo Oliveira Calvé. Dona Daniela, esse aqui é o momento do seu interrogatório, ao qual a senhora não está obrigada a responder se assim desejar, tá? Sim. É um direito que lhe é assegurado pela nossa Constituição. A senhora já está ciente disso, né? Já. Também já está ciente que, no caso de uma possível condenação, a confissão é uma possibilidade que atenua a sua pena, né? Mas para isso a senhora vai ter que reconhecer que os fatos constantes nessa denúncia aqui realmente são verdadeiros. Está ciente disso? O seu advogado já deve ter lido, né? Sim. Muito bem. Então vamos começar pela sua qualificação. A senhora nascida em que local? Pedreiras, Maranhão. Pedreiras. Casada, solteira? Casada. Casada. Nome dos seus pais? É Péricles Pinto de Oliveira e Edileuza Alfredo da Silva Oliveira. E do seu marido? Eduardo Bruno Calvé Pinheiro. A senhora tem filhos? Tenho 2. Uma menina de 2 anos, Bruna Eduarda, e um meninozinho de 6 meses, Lucas Daniel. Ambos pequenos e menores, né? A senhora tem que profissão? Eu sou contabilista e sou professora magistério. Magistério. É. Tá. A senhora é leitora aqui de São Luís? É de Passo do Lumiar. É de Passo Lumiar? Isso. Que a senhora é leitora. Uhum. A senhora reside atualmente em que endereço? Agora tem 8 meses que eu estou na casa dos meus pais, devido ao problema que eu tive com meu filho nascer prematuro, um problema de saúde que eu passei. Sim. Eu estou no Maiobão, na casa dos meus pais, fazem 8 Mas meses. a senhora pode declinar o endereço de lá, exato? Rua 53, quadra 146, casa 10, Maiobão, Passo do Lumiar. Passo Lumiar. Muito bem. Dona Daniele, a senhora exerceu essa função de magistério, de contadora, a senhora é concursada. Qual é a sua experiência de trabalho? Não, concursada eu não sou. Eu sou contabilista, me formei em 2009 e assim, eu exerci pouco tempo a área contábil. Eu tenho um escritório lá no Passo do Lumiar, só que quando eu engravidei da minha primeira gestação foi muito complicada, eu passei por problemas. Deixei um colega, deu problemas e eu acabei fechando o escritório. Não trabalhei muito tempo. Deu 1 ano. Mas na área do magistério, eu já tenho mais tempo. Eu já lecionei numa escola, né? E eu leciono até hoje particular, um reforço. Que matérias a senhora ensina? Todas as matérias, e especialmente a português e a matemática. Português e matemática. Esse ensino é do primeiro grau, do segundo grau? É do ensino fundamental. Do ensino fundamental, que a senhora aplica, né? Muito bem. Dona Daniele, a senhora já morou fora do Maranhão? Não. Sempre em São Sempre Luís? Sempre em São Luís, Maiobão. Nunca teve vínculo empregatício fora do estado do Maranhão? Não. Só São Luís e Passo Lumiar? Passo do Lumiar, isso. Muito bem. Esse é o único processo seu? Não tem outro processo criminal aqui em São Luís, né? Então, pois muito bem, dona Daniele. Eu vou lhe perguntar agora sobre o que consta na denúncia, né? A senhora já sabe qual é o teor da denúncia, né? Sim. Qual é a acusação que está sendo feita. Então, eu vou lhe perguntar, é verdade o que consta aqui da denúncia? Excelência, em partes, na maioria das partes, não. O que consta aí, que é verídico, é que a minha irmã, a Carla, ela foi chamada para assumir, ser secretária da mulher em Passo do Lumiar. Né? Deixa eu lhe explicar. Eu quero que a senhora, nós vamos entrar nesses detalhes se assim a senhora desejar. A senhora vai me contar, tá? Mas a sua acusação deixa eu lhe explicar aqui, tá? De omissão de documento público sendo funcionária, né? As duas foram todas pelos mesmos artigos, né? As duas, né? Que o senhor denunciou. A segunda é de uma falsa identidade por a senhora ter tomado o lugar da Patrícia, né? Que é a sua irmã. E a outra foi pelo recebimento dos salários, né? Que fica caracterizado como peculato. No caso, então, dessas 3, qual é a que a senhora está assumindo como confissão? Excelência, assim, por isso que eu comecei, porque assim, disseram que eu assumi no lugar dela, e quem assumiu foi ela.
fiquei no lugar dela meados de abril, maio de 2013, quando ela precisou tirar a licença, foi na CEMED, não conseguiu para assumir esse cargo lá em Passo do Lumiar. Pois é exatamente essa parte aqui que a denúncia descreve. Que a senhora teria assumido o lugar dela nessa escola durante o período em que ela não foi autorizada para se ausentar. Foi, né? Isso. Então, aí, essa parte a senhora confessa. Essa parte é verdade. Sim, é verdade. A outra parte que a senhora rejeita é o quê? A senhora não recebeu esses salários? Não, ela me passou o salário, sim. Ela me passou, o período que eu fiquei lá de meses, ela me passou. O que eu rejeito é que disseram que eu me passei por ela e lá as professoras sabiam que eu não era ela. Tá, mas isso não, infelizmente, isso não desconfigura o tipo penal. Entendeu? Porque aqui interessa a senhora ter assumido um cargo como se ela fosse, né, e tomado todas as atividades como se qualificada fosse para aquele cargo. Entendeu? O fato das professoras saberem ou não saberem, isso não desconfigura a tipicidade penal que o promotor colocou aqui na denúncia. Ela está me entendendo? Sim, sim. Então, isso aí não conta. Então, assim, a senhora confessa, então, que realmente os fatos aconteceram assim, dessa forma. A senhora assumiu o local da Patrícia, o lugar da Patrícia, né? A senhora partilhou os salários que foram recebidos. Sim. E houve esse manuseio de documentos como se ela fosse durante o período. Porque a denúncia, ela se refere exatamente a essa fase desse período. Foi. Esse período eu fiquei no lugar para, assim, mas não pensando que era crime, eu fiquei para ajudar as crianças. Não, eu sei, eu entendo. É porque aquela coisa, né? A relação de trabalho é pessoal. Ela é intransferível. Essa pessoalidade é intransferível. Então, acontecendo uma coisa dessa, já configura esse crime aqui de falsa identidade. A senhora está me entendendo? Então, assim, a senhora está confessando. Eu preciso saber disso, porque na hora da sentença eu preciso saber se eu aplico atenuante ou não. Certo. Tá, ok, então. Então, agora, se a senhora quiser, a senhora vai me contar com detalhes como foi que aconteceram as coisas. Tá. Entendeu? Sim. Aí eu vou lhe ouvir e faço as perguntas, a gente faz as perguntas que forem pertinentes, tá bom? Certo. Tá. Excelência, a minha irmã ela foi chamada para assumir o cargo de secretária da mulher, porque ela vem fazendo um trabalho social em Passo do Lumiar contra a violência, né, das mulheres. E quando ela foi chamada, ela estava lá ensinando, né, na área dela. E nisso, ela foi na CEMED, ela chegou bastante triste em casa, porque a CEMED disse que não tinha como tirar o professor da sala de aula naquele momento, né? Então, aí ela ficou sem saber o que fazer, e depois ela veio conversar comigo. Mediante de você também já ter domínio na área do magistério, né, na área e no grau que ela estava ensinando lá. Então, ela falou, Daniela, para que os alunos não saiam prejudicados, porque a CEMED, mesmo que me dê para botar outro no lugar, ser 3, 4 meses, tu tem como fazer isso? Como eu estava lecionando em casa, de manhã e pela tarde, eu saí de um horário e fui, né? E nisso, a CEMED não deu a licença dela até hoje, né? E passando por todo esse tempo, ela esperando, teve uns problemas também, excelência política, aí denunciaram, né? E nisso, ela resolveu até deixar o cargo. Isso começou quando eu fui no lugar dela, era meados de abril, maio de 2013, por aí. Isso foi até outubro, mais ou menos, de 2013. Ela preferiu até que a gente deixasse de mão, deu até como abandono, né, para que não ocorresse coisa pior, porque, assim, foi feito isso, mas não com a intenção de crime, de fazer mal, pensando assinando-se, passando por outra pessoa, né? Até porque quando eu cheguei lá, eu me apresentei como Daniele e fui dizer que eu ia ficar no lugar dela ajudando os alunos. E, assim, não houve reclamação nenhuma de pai nem de mãe, foi dado as aulas, eu estava lá todos os dias, né? E, assim, na assinatura, quando foi para assinar, as professoras, porque ela era um anexo, né? Não tinha, meio jogado, não tinha diretora só no polo, era só os professores, a lista ia. Aí ela pediu, ela falava assim,
tu rubrica aí só para que não seja como dado como exonerado, para ela abandonou o cargo. Eu rubricava, mas lá todo mundo sabia. Até quem me dava carona tudo sabia que eu era a Daniele. A senhora rubricava como se fosse a Patrícia. Isso. Isso. Aí é isso que eu tenho que falar, Excelência. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quanto tempo a Patrícia já lecionava nessa escola? Excelência, eu acredito que 2009. De 2009 ela assumiu lá. 2009, isso aconteceu em 2013? Foi, tá. 2013. Então, de 2009 a 2013, a Patrícia já lecionava nessa escola? Já, sim. E a senhora ficou exercendo essa função por ela, por quantos meses? De maio a outubro? Isso, doutora. Maio a outubro de 2013. Abril, maio para outubro de 2013. Quando tudo foi, então, descoberto. Isso, né? Isso. Durante esse período de maio a outubro de 2013, a senhora fez avaliações com os alunos, assinou as frequências, determinou notas, tudo relativo à função. Sim. Né? A senhora tem habilitação para magistério? Tenho. Tem? Eu tenho magistério. Tenho autorização de curso superior e tudo? Superior não. O meu é magistério, que é só de primeira a quarta série que diz. Uma quarta série. Isso. Né? É só o magistério. Eu não tenho a pedagogia. Sim. Eu sou professora magistério, só técnico. Mas tem essa parte. Tenho. E a Patrícia, ela tinha essa mesma habilitação sua ou a dela já era mais? A dela é pedagogia. A dela já é pedagogia. Superior. Né? Isso. Esse cargo era de professor de ensino fundamental? Isso, de primeira a quarta série. Quantas horas a senhora lecionava por dia? Excelência, era das 7 às 11. Das 7 às 11. Pegava 7, começava às 7, às 7h30, aí até às 11. No máximo 11h15. Tá. Os alunos nunca questionaram nada? Não. Então a senhora dava as aulas, né, fazia as avaliações. Eles sabiam que eu ia substituir a professora. Assinava as carteiras de frequência. Sim. E assinava como Patrícia, não como Daniele. Às vezes eu rubricava, não era todas as vezes, até porque lá não era uma coisa muito constante. Era mais assim, porque como era anexo, era muito escondidinho, então não tinha aquela coisa como o polo, uma coisa mais certa, uma frequência. Aí, quando era preciso que elas pediam, eu rubricava. Rubriquei pela Patrícia. Sim, essa parte, né? Isso. De qualquer maneira, dona Daniela, a senhora sabia, sim, por óbvio, né, até pela formação acadêmica que a senhora tem, que isso não é uma coisa correta, né? Ainda que a senhora não tivesse uma noção de que fosse um crime, mas a senhora sabia que aquilo ali não era uma coisa correta. Que ninguém, a relação de trabalho ela é pessoal e intransferível. Não pode ser substituído por uma outra pessoa, a não ser pelo trâmite legal, normal, né? Então, a Patrícia era concursada. Sim. Né? Era concursada e exercia esse cargo lá. Sim. Muito bem. Então, os salários, a Patrícia dividia com a senhora o que era recebido? Não, ou ela só lhe repassava? Ela me passava. Ela lhe passava integralmente todo. Os salários? Isso. Né? É porque ela sumiu lá e aí ela ficava de lá e ela me passava. Então, durante maio a outubro, a senhora recebeu os valores relativos aos salários dela, né? Sim. Ela recebia e lhe repassava? Passava. Muito bem. Eu não tenho mais perguntas. Eu tenho pergunta, doutor? Ministério Público, não parar numa pergunta. Porque está provado nos autos, né, que ela vai falar a oportunidade de defesa, doutor, aqui, que é automaticamente. Obrigado. Pergunta da defesa? Em relação aos fatos, Então podemos encerrar.